Graça e paz, sou pastora Dircileia e mais uma vez vamos aprender do Senhor. Mais uma noite de estudo bíblico e nós vamos falar sobre a fé. Hoje, o exemplo para a nossa vida é Maria, a mãe de Jesus. E ela não era só mãe, ela era também a serva e ela também a discípula, como a gente vai ver no estudo. Lucas, capítulo 1, os versículos de 26 a 38. Abre, dá uma lida, para a gente poder continuar caminhando. Uma menina, moça, virgem, prometida já a José, vem Jesus. Como? E agora? E aí, quando o anjo visita Maria, ele faz uma saudação. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela se perturba. É uma alegria receber a presença do anjo, ouvir o que o Senhor tem para a minha vida, mas existe uma preocupação, um temor. O que significará tudo isso? E aí a gente percebe que o anjo diz que ela é escolhida, que ela vai servir o Senhor através da sua vida. A partir dela nascerá aquele que será o Salvador da humanidade. E era necessário isso acontecer para que todos crescem, que Deus, através de Jesus, se faz humano e vive entre nós. E o anjo diz para ela: não temas, o Senhor é contigo. E aí ela entende que eu não sou casada, José, como é que vai ficar? Eu posso sofrer terríveis consequências, mas é o Senhor que está falando, missão aceita, missão vai ser cumprida. E aí ela canta, ela adora o Senhor e ela acaba honrando a vontade de Deus. O Senhor quer me usar, o Senhor precisa de mim, estou aqui, eis-me aqui. E aí, a partir da vida dela, ela acredita, com fé, que ela vai ser importante para o reino de Deus. Vai ser importante para que a vontade do Senhor se cumpra e se realize. E ela então mostra para nós um exemplo de fé muito grande. Promessa vai ser cumprida, Deus falou, Deus vai salvar a humanidade. Eu acredito. Não há impossíveis para Deus. O que Deus falou, Deus vai cumprir. Em todas as suas promessas, porque Ele é Deus. E às vezes a gente recebe mesmo uma promessa de Deus e a gente fica com medo. Será que isso mesmo? Será que eu vou fazer assim? Será que se eu fizer desse jeito? E a gente se preocupa com o que pode acontecer. Questionar é muito importante na nossa vida, a gente está com isso dentro de nós muito forte. Perguntar é importante, né? A gente sabe que Abacuque fazia muito isso. E aí a gente pode entender que essas tarefas, que muitas vezes, e muitas chamados de Deus, são difíceis para nós, são incompreensíveis, como foi o de Maria. Mas aceitar o desafio é um propósito de fé. Vou fazer, porque eu quero que o Senhor faça a sua vontade. E a gente precisa ter fé para continuar, para realmente acreditar que tudo está nas mãos do Senhor. E aí a gente pode ouvir como o anjo disse para ela: não temas, o Senhor é contigo. Um exemplo de obediência. Olha quanta coisa ela poderia sofrer, quantas pessoas, a lei, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser abandonada por José. E tudo isso poderia não trazer mais honra à sua casa. E de repente ela fala: não, vou deixar Deus ser Deus sobre todas as coisas. O nome ela não escolheu, já tinha o nome a criança. E aí revela mesmo um temor muito grande. Senhor, faz. E a dependência de Deus é importante. E quando a gente obedece, a gente permite a ação de Deus na nossa vida, cumpra-se em nós, segundo o teu querer, e através de nós, segundo o teu querer, para que realmente você seja usado, para que realmente o Espírito Santo te ilumine, te mostre o caminho, onde seguir e como fazer. E também a gente percebe um exemplo de humanidade.
é interessante a gente perceber que, ao compreender que Deus tinha para sua vida, ela aceita, ela deixa Deus se manifestar e permitir a sua promessa, cumprir a sua promessa. Ela seria simplesmente uma serva humilde. Ela se rende totalmente ao Senhor. Tudo que iria acontecer, do começo, o meio e o fim, estava nas mãos do Senhor. Ela não sabia o que ia acontecer mais. Ela não sabia o que viria pela frente. Talvez a alegria só, né, de ser mãe, de poder falar, de anunciar. Talvez ela pensou que fosse só isso, mas não era. Era muito mais. Mas ela confiou. Ela se colocou na posição de humildade, de confiar mesmo. Tudo que ela tinha, tudo que ela era na vida do Senhor. E o que iria acontecer também. Isso é fé. E assim, como a fé e a obediência, ela tem então o coração e as atitudes humildes. E aí ela entra direto ao coração de Deus. Ela fala com Deus direto. E o coração compungido e contrito, o Senhor não despreza. Está lá no Salmo 51. O Senhor ama aquele que se coloca deste jeito na sua presença. E de repente o filho cresce. Ela acompanha, ela ensina, ela mostra o caminho, ela, né, faz aquilo que uma mãe faria, né? Vem os outros filhos também, talvez não entendendo muito bem tanto carinho por Jesus. E aí ela não é mais mãe. Depois que ele vira Senhor, começa a fazer a sua caminhada, a sua missão, ela para e ela não é mais a mãe, ela não é mais aquela que orienta. Muito ao contrário, ela vai receber dele a orientação. Ela tinha autoridade como mãe, mas a partir daquele momento, Jesus era autoridade em nome de Deus. E ela começa então a receber dele essa autoridade. E aí, ela se coloca mais ainda à disposição do reino. E ela vai acompanhar Jesus. E ao acompanhar Jesus, ela não é mais só aquela mãe carinhosa, cuidadosa, que orientava. Ela era também a serva e também a discípula. Lembra que a gente falou isso no começo? E assim ela vai até a sua morte. Vai até a cruz do Calvário. Ela vai chorar, ela vai sofrer, mas pela fé ela sabia que algo mais poderia acontecer, que algo mais viria, justamente porque foi promessa de Deus. Então Maria nos mostra um exemplo de fé, de humildade, de obediência. E a gente aprende isso com Maria porque promessa. Senhor, eu quero fazer. Senhor, seja feita a tua vontade. Tu és Deus do impossível, tu podes todas as coisas. A maternidade foi uma bênção na vida dela e de repente ela chora com a morte. Ela sofre com a separação. E a gente vê na palavra que diz que todas estas coisas Maria guardava no coração, porque ela sabia em que ela cria. Olha que interessante, né? Ao final de tudo, ela saber que aquele filho que ela amou, que ela gerou com tanto carinho, que serviu para abençoar a humanidade, porque ela acreditou nisso, que o Senhor ouviu a oração dela no cuidado todo dia, de mãe dela mesma, da vida dela. Ao final de tudo isso, ela saber e ela sentir e ela ver que Jesus não estava e não ficou morto, que ele ressuscitou. A promessa cumprida, a promessa feliz, né? Mesmo com todos os sofrimentos. Seguir a Jesus exige muita dedicação, exige muita renúncia. Não sou eu mais, mas é Cristo. E exige segui-lo em todos os momentos. Nos momentos mais fáceis são os melhores, nos momentos mais difíceis, que a gente não quer muito, na alegria e na morte. Por quê? Porque como Maria, ela não sabia o que viria, mas ela acreditava. Teve ressurreição também. Ela pôde se alegrar na promessa e a sua fé ser fortalecida a cada dia, porque ela sabia em quem ela cria. Amém? Oremos.
Deus ensina-nos a ter fé, a ser como Maria, ser humilde, receber as suas promessas e caminhar contigo. Não olhar para trás e nem para as circunstâncias, mas saber que tu és Deus do impossível. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai até o fim e vai cumprir a sua promessa. Continua conosco, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a estar sempre na sua presença, a permanecer contigo, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde, te restaure, te renove e te dê a fé para prosseguir, para continuar e obedecer, e para que todas as promessas venham cheias de graça na sua vida e te encham da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Uma boa noite e que o Senhor fortaleça ainda mais a sua fé a cada dia, em nome de Jesus.